E chegou num ponto que ninguém acreditava mais que eu fosse viver. Sim. Chegou num ponto que não tinha mais o que fazer e só dependia de mim. Eu sentia que eu estava indo embora. E hoje nós vamos falar com a Yara Ricomini. Ela é da cidade de Rafar, pegou o Covid, ficou entre a vida e a morte e hoje ela vai dar o seu testemunho, falar um pouco como foi nesse período e como foi a luta, né, que ela venceu contra esta doença. Yara, muito obrigado por ter vindo aqui na Raízes FM e aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre o que você passou nos últimos dias, né, no último mês e tal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jean. Eu que agradeço a oportunidade, né? E é muito bom estar aqui, viva e saudável, né? Graças a Deus. Foram dias difíceis, né? Não foi... Foram 23 dias no total, né? E sendo 18 de UTI. 18 na UTI. 18 na UTI. Eu internei, daí passei uma noite no quarto, no outro dia eu já fui para UTI e no outro eu já estava entubada. Eu fui entubada 2 vezes. Na primeira eles tentaram me extubar, que eles falam, né? Sim, tirar, né, tirar do tubo. E por conta de ansiedade, né, e agitação, não foi possível. Daí eles me entubaram de novo. E aí eles decidiram por fazer a traqueostomia, que eu falo que foi o que me salvou, foi a minha salvação. Você realmente ficou entre a vida e a morte? Eu fiquei. Eu lembro de algumas coisas, né? E não tenho dimensão de tudo que foi, porque os amigos, a minha irmã, o meu pai, que estavam aqui fora, contam, e eu não consigo nem imaginar o que eles passaram, porque eu estava lá dentro lutando, né? A minha mãe também estava lá. Eu internei numa quinta, na sexta eu fui para a UTI. No domingo, a minha mãe internou também com Covid, e na segunda ela estava na UTI também. E você não sabia dela? Eu não sabia, até eu ouvir o nome dela. Né? Eu estava sedada ainda, e eu ouvi um dos médicos falando o nome dela. Bateu desespero na hora? Não. Na hora que eu ouvi o nome dela, eu só consegui pensar: o que ela está fazendo aqui? Falei, ela veio me salvar. Né? Então, eu não passou pela minha cabeça que ela pudesse estar ruim, que ela pudesse estar lá pelo Covid. Eu falei, ela foi atrás de mim, né? E eu realmente, quando eu estava sedada, eu ouvia eles tentando me acordar e eu não conseguia reagir. Alguma coisa me segurava, e eu ouvia a todo momento eles falando: Yara, vamos acordar. Yara, todo tempo falando meu nome, sabe? Vai chegar a me arrepiar aqui. Aí quando eu ouvi o nome da minha mãe, né, que falei assim, minha mãe está aqui. E daí eu ouvi ela gritando: acorda, filha, lute, Yara. Era uma coisa que você ouvia no seu subconsciente, mas você não tinha força para responder. Só que quando eu ouvi a voz dela, foi como se me impulsionasse, né? E eu acredito que antes disso, a gente é de muita fé, a gente é católico, minha família é católica, né? Então, eu sempre fui muito devota de Maria. E a gente perdeu um irmão, o Renan, né? Com um acidente de carro. Faz algum tempo já? Foi em 2003, né? Em agosto de 2003. E daí isso tudo volta, né? Porque que nem eu estava lá na UTI, eu falava assim, viu, meu pai e minha mãe já enterrou um filho, né? Vai enterrar mais um. E tudo isso passava na minha cabeça, e eu conversava com Deus, eu falava: Deus, eu gosto tanto de viver, me permita mais uma chance de vida, né? Porque eu sentia que eu estava indo embora. Você sentia mesmo que tinha chegado a hora? Eu sentia. E eu não conseguia fazer nada para voltar. Entendi. Né? Com quantos anos você tá? Tô com 38. Quando você deu entrada no hospital, você ficou na Unimed, né? Na Unimed, Capivari. Você já deu entrada, você já estava ruim ou você foi piorando com os dias?
eu cheguei no hospital, eu já estava muito cansada, com muito cansaço, muita falta de ar, mas eu não tinha noção que eu estava ruim, Sim. né, nesse ponto. Eu falei que os médicos, a equipe da Unimed, eles foram sensacionais. Eles foram muito precisos nas decisões comigo, sabe? Na decisão de me levar para a UTI, na decisão de entubar, na decisão da tráqueo. Foi tudo muito preciso. Coisas assim, que hoje a gente conversa, a gente pesquisa, a gente fala, poxa vida, se tivesse passado 1 minuto, teria ficado uma sequela. E graças a Deus, eu estou tendo sequela sim. É uma dor de cabeça, que Sim. tem, eu estou esquecida, né? Que é comum. Sim, uma das sequelas também, né? Mas perto do que poderia ter acontecido, nossa, eu agradeço cada segundo por respirar. E o que eles falaram depois que você saiu do hospital? Você conversou com as enfermeiras? O que relataram? Então, isso é até engraçado, porque eu encontro com elas até hoje, Sim. Algumas até choram, porque elas falam, quem viu você na situação que você estava e vê você assim, elas falam, Yara, isso faz elas terem esperança na profissão delas também, né? Porque chegou num ponto que ninguém acreditava mais que eu fosse viver. Sim. Chegou num ponto que não tinha mais o que fazer e só dependia de mim, né? E assim foi. E você e sua mãe saíram do hospital juntas? Juntas. Como foi? Você lembra a emoção desse dia? Teve alguns momentos que foram circunstanciais nessa fase. Foi quando eu vi a minha mãe na UTI, né? Que quando eu acordei, o fisioterapeuta veio e perguntou se eu conseguia ficar de pé, né? Depois de 18 dias deitada, estava com uns 15 dias deitada. A gente acha que a gente tem força, né? Sim. Aí eu falei, não, eu consigo. A cabeça pensa uma coisa e o corpo pensa outra, eu consigo. Né? Eu falei, só me dei sinal, porque eu não conseguia falar, né? Me coloca sentada. Aí ele me colocou, falei, deixa eu sentir o chão. Eu senti o chão e eu fui praticamente sozinha na poltrona. Ele falou, eu não acredito que você está desse jeito, né? Sim. Foi muito... Acho que a minha vontade era tanta de viver depois que eu abri o olho, que eu consegui abrir, que eu falei, eu estou viva, que aí eu falava, é daqui para fora, Sim. né? Aí ele colocou eu sentada, ele falou, peraí que eu já volto. E eu estava, tipo, no leito 9, a minha mãe estava no 2, longe. E tem cortinas, né? Sim, separando. Né? Aí ele veio, foi lá com a minha mãe, falou, Edna, você consegue ficar de pé? Ela falou, consigo. Então vamos. Eu vou levar você ver a Yara, mas é 1 minuto, né? Por causa de reações e emoções, né? Aí eu lembro que eu estava sentada e eu vi minha mãe lá no fundo saindo, assim, vindo com ele segurando ela, o oxigênio, e ela vindo, né? E eu sentada, eu lembro que eu olhei, eu não acreditava que eu estava vendo ela, que minha mãe estava ali, sabe? Ela veio, ela falou assim para mim, você é o ar que eu respiro. Ela falou, e nós vamos sair daqui. Eu chorei, porque daí a hora que eu comecei a ver ela, eu comecei a chorar. Aí eu só chorava, né? Ele falou, agora vamos. Aí ele levou ela de volta. Aí aquilo deu eu falava assim, se eu melhorar, minha mãe melhora. Se eu melhorar, minha mãe melhora. Aí foi. Daí no outro dia ele colocou a gente sentada uns 10 minutos, uma do lado da outra. Só que daí eu queria conversar, eu não conseguia, ela não entendia nada. Esse foi um dos momentos, né? O outro foi que eu fui para a CTI primeiro, e em um dia, e ela foi no outro. Só que ela foi no outro, era meia-noite. Eu acordei naquele dia 4 horas da manhã, esperando minha mãe. Eu passei o dia esperando minha mãe chegar na CTI. Sim. Daí, quando ela chegou, eu falei, agora ela está aqui comigo, né? Aí a gente ficou alguns dias na CTI, aí ela foi pro quarto, ela foi primeiro, aí logo eu já fui atrás.
Aí quando foi para eles analisarem para alta, foi até engraçado, que veio toda a equipe na porta do quarto. Aí o médico falou: a mãe tá de alta, tá bem, pode ir para casa, né? Ela falou: não, sem minha filha eu não vou. Já cheguei, a gente veio até aqui juntas, nós vamos sair daqui juntas. Não vou. Aí ele fechou a porta do quarto e falou: então fiquei aí, né? Tipo, e realmente, eu falo que foi o amor de mãe que me salvou. O amor incondicional de mãe. Que legal. Qual que é o nome dela? Edna. Dona É Edna. super sua fã. É mesmo? Ela é ouve. apaixonada por você. Ela ouve o Terapia, né? Abraço, Dona Edna. Obrigado pelo seu carinho, viu? A Thaís mandou, né? Thaís, a sua irmã mandou uma vez um vídeo dela ouvindo o Terapia, né? Durante o programa. Todo dia. Abraço, Dona Edna. E como está a situação de momento? O que você está tendo que fazer por conta da recuperação, né? Do pós-Covid? Então, já que a gente voltou, a minha irmã falou que ela foi fono, ela foi enfermeira, ela foi tudo, né? Ela cuidava da minha alimentação, porque eu só podia comer pastoso, ela é meu pai, a minha mãe ainda muito fraca, né? A Thaís fazia os curativos, a Thaís dava banho, a Thaís, eu falo que a minha vida é graças a ela também, porque se hoje eu tô aqui, é porque ela me dá força. E eu falo que quando a gente perdeu o Renan, eu tive força para continuar porque tinha ela. Sim. Porque nós somos 10 anos de diferença. E eu me agarrei nela, porque eu tinha 21, ela tinha quase 11, 10 para 11. Então eu meio que cuidava dela, e, né, para ajudar meu pai e minha mãe a passar por essa fase. Então, muitos não entendem, falam: nossa, vocês e sua irmã são tão apegadas. Mas perca seu melhor amigo. Sim. Meu irmão é meu melhor amigo. E a minha irmã é minha melhor amiga. Né? Graças à criação que a gente teve, a gente foi criada com muito amor. Falo que isso nunca faltou pra gente. E é bom ser criada desse jeito, dessa forma. Isso reflete, né? Também numa recuperação, na sua Sim, recuperação, como com você certeza. falou. O amor de mãe, mas a família toda unida, né? Com certeza, com certeza. Uma recuperação que, quando eu fui para a CTI, a Fono sentou na minha frente, foi até engraçado. Ela falou: você vai aprender a falar de novo, você vai aprender a mastigar de novo, você vai aprender tudo. Eu falei: mãe, não entendi o que estava acontecendo, sabe? Ela falou: mas eu já estou engolindo, eu já estou... Tanto é que eles mudam a traco, tem vários números, né? Sim. E com a primeira não dá para falar. Quase ninguém, pelo que eles me falaram, ninguém consegue falar. Eu, no segundo dia da CTI, eu estava falando. É como se fosse um caninho que entra aqui Isso, é um furinho, né? Daí coloca... A primeira, ela é um material diferente. Sim. Né? E eu não sei quantas tem, mas eu usei só 2. E hoje você tem só o curativo? Só o curativo. Coloquei porque ia vir aqui, mas em casa eu tô ficando sem já. Sim. Né? Daí tá só um cortinho. Entendi. Os 2 pontos que deram, né? Mas eu vim embora do hospital sem atraco já, graças a Deus. Uma recuperação que era aí de 10, 15 dias, eu fiz em 5. Né? Então, minha cicatrização é muito boa, ajudou muito. E você tem feito acompanhamento com fisioterapeuta, essas coisas? Fisioterapia. Com esses profissionais ou não? Fisioterapia respiratória e física, porque a gente fica muito debilitado, né? Sim. Eu ainda estou fazendo. Acompanhamento com fono. Já voltei no cardio, já passou um monte de exame. É tudo acompanhado, nutricionista. Já dá para voltar a gravar vídeos pro TikTok dançando? Ou já voltou ou tem que esperar mais um pouco? Não, então, já voltei a gravar um pouquinho, né? Mas os movimentos ainda estão um pouco duros, mas isso faz parte, inclusive, da fisioterapia. O fisioterapeuta falou: pode voltar a gravar, pode voltar a dançar, para mexer esse corpo. E como é uma coisa que me faz bem, que estimula... Então, eu já voltei a gravar. Para quem quer acessar o canal dela no TikTok, passa o arroba aí. É o Yara com Y, né? Sim. Yara Ricomini. E é claro que você deve ter tomado todos os cuidados, usado máscara, usado álcool em gel e mesmo assim pegou o Covid. Qual que é o seu recado para quem está nos ouvindo?
Para aquela pessoa que às vezes não tem o medo da doença. Enfim, qual o recado que você tem para essa pessoa? Então, eu só não peguei como eu peguei e passei para o meu pai e para minha mãe, né? O meu pai, enquanto eu e minha mãe estavam no hospital, a minha irmã estava cuidando do meu pai em casa. Gente, vou aproveitar a oportunidade, né? Não é brincadeira. Não é. Não esperem, não queiram passar por isso. Tá? É muito difícil você chegar num ponto que você tem que lutar para viver. Você não sabe se você vai conseguir. Você não sabe o que vai acontecer. E nós estamos num ponto onde não tem vaga. Não tem, os hospitais não têm o que fazer. Os médicos, as enfermeiras, os fisioterapeutas, a equipe, eles estão trabalhando em nível de exaustão. Dá dó de ver, sabe? A tristeza deles, de cada pessoa que morre. A tristeza porque não conseguiu salvar, ou porque não conseguiu fazer mais, que não tem mais o que fazer. Então, tanta gente já morreu, a gente já perdeu tantos amigos, tantas, sabe? Vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, vamos ter um pouco mais de zelo. Sabe o que eu acho impressionante? Não entra na minha cabeça, Jean? Tem que fechar as lojas para as pessoas não ir. Não tem que fechar as lojas. É a consciência de cada um, né? É a consciência de cada um. Tem que fechar, não tem que fechar. Você tem que saber aonde você pode ir, que horas você pode ir, como você deve ir. E ir por extrema necessidade. Exatamente, sabe? E está muito triste. Se eu pudesse pegar, conversar com cada um, falar assim, veja o que eu passei. Não queira passar por isso. E quando vai entubar, é que você estava anestesiada, mas se você procurar vídeos na internet, não é a coisa mais Não, eu passei muito né? mal, a minha frequência caiu, eu parei de responder, podia ter faltado oxigênio no cérebro, graças a Deus não faltou, né? Eu passei muito mal, eu vomitei muito, então não foi, porque ela chegou lá e ela foi entubada, não. Eu passei muito mal, porque eu lutei, eu não queria que entubasse. Eu ouvi os médicos falando que ia me entubar, eu não queria, eu fiquei muito agitada. E outra coisa, eu falo que 60% a 70% dessa doença, ela abala o psicológico. O físico, a gente até sai curado a gente do hospital. Recupera, né? Mas às vezes... O psicológico, principalmente por tudo o que eu passei, eu não sinto que eu estou com o meu psicológico estruturado. Sim. Por mais que pareça, ela está bem, não. Sabe, quando cai a noite, eu cheguei com medo de dormir, eu não queria dormir. Eu não queria fechar o olho. Porque se eu fecho, eu não acordo mais. Chegou noite da minha irmã passar acordada para mim poder dormir. Ela fala, não, Yarda, dorme, porque eu vou ficar olhando você. E deu cochilar e acordar, e ela tá do meu lado acordada me olhando. Entendeu? Sim. Deu acordar com ela com o terço do meu lado rezando, passando a mão na minha costa, porque eu estava com o pulmão fechado. Eu tinha muita dor na costa. Que irmã que faz isso? A minha fez. A minha dobrou o joelho lá na porta do hospital e ficou lá rezando por mim. E eu sentia que ela estava fazendo isso. Eu sabia, eu tinha certeza que ela estava fazendo isso. Então, olha, eu peço encarecidamente, não queiram passar por isso. Não queira que nenhum amigo passe, não queira que ninguém da família passe, nem aqueles que você não gosta tanto ou tem alguma diferença, não queira. Não espere. E não é brincadeira. Não é, a gente está vendo todo dia morre 3, 4, 5, o índice só sobe, e a gente não vê as pessoas se conscientizando, pelo contrário. A gente vê cada vez mais saindo. Eu estou chegando num ponto que a minha vontade, se eu pudesse, era me trancar dentro de um quarto e ficar até isso acabar. Porque eu não estou imune. Eu passei por tudo isso, eu quase morri, e eu saí do hospital, eu não estou imune. Eu posso pegar de novo.
E se eu pegar de novo, mais uma dessa eu não passo. Eu não aguento. Agora, mas como que eu vou sair? E medo. Eu só tenho a agradecer a você por esse depoimento bonito que você deu para a gente aqui. Parabéns pela sua vitória. Uma boa recuperação, embora a gente saiba que você está encaminhando muito bem, né? Mas não pode dar vacilo para essa doença. Infelizmente, é uma doença traiçoeira. E tudo de bom para você e toda a sua família. Parabéns pela família que você tem. Seu pai, sua mãe, sua irmã. E fica com Deus. E mais uma vez, só agradecer mesmo por você ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui falar com a nossa audiência. Obrigado, Jean. Obrigado a Raízes, está sempre trazendo as melhores informações para a gente. Agradeço a preocupação, né, de todos e vamos se cuidar. Perfeito. Esta foi, então, Yara Ricomini, ela que tem 38 anos de idade, ficou entre a vida e a morte por conta do Covid e hoje pode contar sobre essa vitória para você, ouvinte 987. Jean Bordini, para Raízes FM.